Conheça Emily Pierce, uma cética na casa dos 30 que passou por uma experiência de quase morte transformadora após um grave acidente de carro. Enquanto sua consciência se desvaneceu, ela mergulhou em um reino que destruiu suas crenças, revelando verdades inquietantes sobre o lado obscuro da existência. E se tudo o que você acredita sobre a realidade estivesse prestes a desmoronar? E se as forças invisíveis da existência estivessem esperando para revelar suas verdades aterrorizantes? Prepare-se! Você não vai acreditar nas revelações horripilantes que Emily desenterrou nas profundezas da escuridão. Que verdades aterradoras aguardavam Emily em sua jornada de quase morte? Será que suas percepções poderiam mudar sua visão sobre a vida e a morte para sempre? Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever para mais jornadas alucinantes rumo ao desconhecido. Naquele instante, o tempo parecia ter colapsado. O mundo ao meu redor distorceu-se como se eu estivesse assistindo a uma reprise em câmera lenta da minha própria vida. Eu podia sentir o metal frio pressionando minha pele, o calor se dissipando de meus membros. Então veio o impacto, brusco, violento, mas de alguma forma distante. O barulho do vidro quebrando e do metal retorcido parecia um eco de outra realidade. Era surreal, como se eu estivesse dentro do carro e fora dele ao mesmo tempo. Flutuando acima do meu corpo quebrado, uma calma profunda me envolveu. Olhei para baixo, vendo minha forma sem vida amassada de uma maneira que parecia estranha, alienígena. Não era eu. Não conseguia compreender como era possível testemunhar minha própria morte sem sentir um fluxo de pavor invadindo meu ser. Em vez de pânico, senti uma serenidade avassaladora. Era como se o tempo tivesse desnudado camadas da existência e eu estivesse apenas com pura consciência, imerso em tranquilidade no meio do caos. Enquanto flutuava ali, desvinculada das preocupações da minha vida terrena, uma escuridão estranha me chamava. Não era a escuridão típica que você imagina ao fechar os olhos. Era densa, quase palpável, evocando curiosidade, um puxão que era ao mesmo tempo reconfortante e inquietante. Ela sussurrava promessas de percepções há muito enterradas sob a superfície da minha vida desperta. A sensação de desprendimento me envolveu como um abraço quente, me incentivando a explorar esse novo estado de ser. Não pude deixar de me perguntar: o que havia além dessa imobilidade? Que verdades eu descobriria se estivesse realmente disposta a entrar no desconhecido? Percebi uma transição acontecendo, uma jornada me aguardando além do véu dessa escuridão. Cada fibra do meu ser oscilava na borda, presa entre a vida que sempre conheci e o vasto abismo sem censura que me convidava a entender o que havia dentro. Eu podia ver clarões de luz dançando nas sombras, cada um carregado de significado, ecoando as profundezas ocultas da existência que a maioria teme confrontar. As sombras que pairavam ao meu redor pareciam brilhar, revelando fragmentos de memórias esquecidas, escolhas do passado e vozes há muito silenciadas, tudo se fundindo em um prisma de cores que cantava sobre a vida e a morte. A atração de abraçar essa escuridão era avassaladora, me puxando para mais perto, como se eu estivesse destinado a desvendar suas complexidades. O que significa realmente se render à escuridão? A pergunta pairava na minha mente, tentadora e profunda, provocando as profundezas de uma revelação que eu ainda não conseguia compreender. Sentia-me inclinando-me mais perto, me perguntando o que me aguardava do outro lado da compreensão, pronto para mergulhar nos mistérios que sussurravam sob a superfície da consciência. Ao me render a esse lado obscuro, um frio inquietante se abateu sobre mim, penetrando fundo no meu ser. Paisagens desoladas se estendiam sem fim diante de mim, pintadas em tons de cinza que borravam a linha entre realidade e pesadelo. Figuras sombrias se erguiam à distância, suas formas mudando, mas ainda estáveis, me observando com uma intensidade que parecia penetrante. Não havia julgamento em seus olhares, apenas um reconhecimento da minha existência nesse reino abandonado. Era assustador, mas naquela própria estranheza, senti uma curiosidade incomum acendendo dentro de mim. Quais verdades estavam escondidas nesse abismo? Perguntei, com o coração acelerado enquanto o medo envolvia meu peito com suas garras geladas. A escuridão era sufocante, mas me atraía para mais perto, urgindo a exploração. Eu percebi que o medo muitas vezes serve como uma bússola, nos guiando para os cantos inexplorados da nossa psique. Poderia o medo ser um portal para uma compreensão mais profunda? A pergunta reverberava na minha mente,
desafiando tudo o que eu supunha saber sobre vulnerabilidade e força. Embora desconfortável, dei um passo hesitante à frente. O chão sob meus pés parecia instável, quase murmurejante, sussurrando segredos a cada movimento. Mal sabia eu que cada sombra escondia uma lição, uma revelação esperando para se desdobrar. O ar estava carregado de tensão, e à medida que me aventurava mais na escuridão, meus sentidos se aguçavam. Uma sensação de introspecção me envolvia. Era como se a própria essência do meu ser ressoasse com esse reino. À distância, clarões de luz dançavam momentaneamente, me provocando com vislumbres do que poderia ser. Meu pulso acelerou. Poderiam esses clarões ser momentos de insight, reflexos de verdades que eu há muito reprimira? Ansioso e inquieto, avancei, meus arredores mudando a cada pensamento que eu alimentava. Formas se moldavam ao meu redor, ecoando as lutas e medos da humanidade, como se o lado obscuro atuasse como um espelho refletindo nossas sombras coletivas. Respirei fundo, permitindo que o peso da escuridão se instalasse. Aqui, neste abismo incomum, comecei a juntar fragmentos da minha própria existência. As sombras pareciam cantar histórias não contadas, fábulas de escolhas, sacrifícios e a busca incessante por significado. Este lugar, apesar de toda a sua escuridão, parecia estranhamente sagrado, um refúgio para as lições que ainda tinha a aprender. Mas que verdades estavam ocultas neste espaço desolado? Não conseguia me livrar da sensação de que estava à beira de compreender algo profundo, algo que mudaria minha percepção da vida e da existência. À medida que avançava, a curiosidade se misturava ao temor, cada passo me levando mais fundo ao desconhecido. Eu não era mais apenas um visitante. Eu era um buscador, faminto por sabedoria envolta em trevas. O que me aguardava nessa profundidade obscura? Sentia a agitação de mudança no horizonte, uma transformação alimentada pelas sombras que sussurravam ao meu redor. Sabia que minha jornada estava apenas começando. Cada flicker e forma uma pista, revelando os mistérios que estavam além da superfície da existência. No meio das sombras opressivas, uma repentina onda de clareza surgiu dentro de mim, cortando a névoa de confusão que havia envolto meus sentidos. Era como se um véu tivesse sido levantado, revelando verdades surpreendentes sobre a existência que me tinham escapado por tanto tempo. Ao olhar mais profundamente neste reino estranho, vi visões de consequências morais se desenrolando como fios entrelaçados em uma vasta tapeçaria. Cada fio representava uma escolha feita pela humanidade, cada decisão intricadamente tecida no tecido de nossas lutas coletivas. Senti o peso dessas escolhas pressionando sobre mim, cada uma ecoando com implicações profundas. Era um lembrete contundente de como cada ação, não importa quão aparentemente insignificante, ressoa através do tempo, afetando vidas de maneiras que nunca havia compreendido antes. De repente, as narrativas que havia construído em torno da vida e da morte começaram a se dissolver, revelando uma verdade urgente que exigia confronto. Nas profundezas do desespero, a clareza se tornou meu guia, percebi, sentindo uma intensa urgência de abraçar essa nova compreensão. Enquanto muitos evitam os aspectos mais sombrios de nossa existência, aqui, no coração da escuridão, estavam lições poderosas, lições frequentemente mascaradas pelo medo e pela negação. Estava sendo mostrado não apenas as realidades duras da vida, mas também o poder iluminador da consciência, uma compreensão que trazia consigo uma beleza terrível. Testemunhei as lutas que tantos enfrentaram, cada estalo de uma escolha ressoando como um eco distante, lembrando-me de que todos somos conectados pelas estradas que escolhemos percorrer. E ainda assim, à medida que essa revelação tomava conta de mim, não consegui me livrar de uma inquietude que se aninhava em meu interior como uma vela tremulante em uma tempestade. Quais seriam as consequências morais que eu enfrentaria ao encarar essas verdades? As perguntas arranhavam os limites da minha mente, uma tensão crescente tecendo-se na própria essência da minha consciência. À medida que as visões se desdobravam, eu via fragmentos de vidas entrelaçadas, escolhas dolorosas, e as muitas nuances que existem entre o bem e o mal. Quanto mais eu mergulhava fundo, mais o peso das minhas próprias decisões pairava sobre mim, um fardo que eu não podia ignorar nem escapar. Prepare-se para confrontar sua própria compreensão sobre vida e morte, pensei, sentindo o receio se misturar com a determinação.
Essas revelações não eram apenas para os meus olhos. Elas continham implicações que se estendiam além da minha experiência solitária, alcançando o coração de todos que ousavam ponderar sobre o espectro assombroso da existência. Com cada instinto gritando para que eu fugisse, permaneci vigilante diante da tempestade que se aproximava, sabendo que abraçar essa consciência profunda era o único caminho a seguir. Nas sombras, uma entidade aguardava, e ela conhecia meus medos mais sombrios. Quando senti o ar frio mudar ao meu redor, uma figura imponente emergiu, projetando uma longa sombra ominosa. Sua mera presença era sufocante, instilando um medo que arranhava meu interior. Eu queria desviar o olhar, recuar para a segurança da ignorância, mas estava paralisado. Algo profundo dentro de mim sabia que esse encontro era inevitável. Tinha me deparado com uma força da natureza, uma entidade que personificava a autoridade e uma compreensão inquietante da realidade que eu tentava desesperadamente evitar. No momento em que se aproximou, uma onda de emoção me envolveu, densa e implacável. Não era um ser comum. Comunicava-se não por palavras, mas por sentimentos, correntes avassaladoras de conhecimento que perfuravam o véu da minha alma. Era como se cada medo que eu havia nutrido estivesse exposto, descoberto para que essa figura sombria pudesse examinar e avaliar. Senti-me exposto, o peso das minhas escolhas pressionando sobre mim como uma âncora, puxando-me para as profundezas que nunca imaginei ter que confrontar. Nesse espaço, a entidade me mostrou fragmentos da minha vida, os momentos em que escolhi a conveniência em vez da convicção, quando o caminho fácil ofuscou aquele que poderia levar ao crescimento. Cada lembrança se desenrolava como um fio delicado, tecendo uma tapeçaria da minha existência, que destacava as complexidades da escolha, da moralidade e da natureza do próprio mal. Fui forçado a reconhecer que cada decisão ecoa além da nossa compreensão, reverberando na essência da realidade, influenciando vidas invisíveis e escolhas ainda por vir. Enquanto lutava com essa realização, entendi que minha alma não era um vaso isolado. Em vez disso, minha existência estava intrinsecamente ligada ao mundo ao meu redor. A intenção do ser não era condenar, mas iluminar, me instando a acordar para as profundas responsabilidades que acompanham cada escolha que fazemos. Sentia a urgência por trás de seus avisos não ditos, como o batimento coletivo da humanidade pulsando sob a superfície, implorando para ser reconhecido. No entanto, tão rapidamente quanto essas percepções surgiram, a incerteza pairava no ar. Senti o peso da responsabilidade se instalar profundamente em meus ossos, e perguntas giravam incessantemente em minha mente. Que verdades sinistras esse ser revelaria? Eu conseguiria suportar o fardo do conhecimento que se aproximava? A escuridão ao meu redor parecia se intensificar, enquanto as apostas aumentavam à medida que me preparava para as revelações que me aguardavam. Preparei-me para o inevitável, porque se há uma coisa que aprendi é que as sombras mais escuras muitas vezes revelam a luz mais profunda. À medida que o ser se aproximava, uma sensação gelada de urgência envolveu o espaço ao meu redor. Seu olhar perfurava as camadas do meu ser, acessando um reservatório profundo de conhecimento. Naquele momento, começou a revelar visões proféticas, cenas vívidas que dançavam diante dos meus olhos em nítido contraste com a escuridão que me envolvia. Testemunhei flashes de caos social, cidades consumidas por tumultos, comunidades fragmentadas pelo ódio e o pulso incessante da confusão dominando os corações de muitos. Mas não parou por aí. O ser destacou um colapso ecológico iminente, florestas consumidas em chamas, águas subindo com fúria e paisagens transformadas em terras áridas. Cada imagem comovente se sentia como uma adaga em minha alma, um peso insuportável pressionando para baixo, implorando que eu ouvisse seus avisos. Ele me exortava a entender a urgência dessas mensagens, revelando cronologias fragmentadas que se desenrolavam de nossa realidade presente, exibindo futuros ameaçadores se a humanidade insistisse em seu caminho imprudente. O que me mostrou a seguir poderia alterar o curso da humanidade. Como não poderia? Meu coração disparou com uma mistura de terror e um lampejo de esperança. Ainda haveria tempo para evitar esse destino? Naqueles flashes de turbulência, reconheci os ecos de sinais de alerta do nosso mundo, o descontentamento borbulhante, a profunda desconexão da natureza e uns dos outros,
O ser se comunicava não apenas em imagens, mas em sentimentos, enterrando um senso de responsabilidade profundamente em mim. Pulsava com uma clareza que exigia ação, me instando a facilitar a mudança, a despertar a consciência antes que fosse tarde demais. E se estivermos à beira de uma mudança irreversível? À medida que as visões se desenrolavam, senti a enormidade da verdade pelo que era. Um chamado às armas. Um apelo do próprio universo. Queria gritar, sacudir os corações ao meu redor para guiá-los a entender o que estava verdadeiramente em jogo. No entanto, uma pergunta profunda pairava como uma sombra sobre mim. Eu conseguiria transmitir essas mensagens a tempo? A cada momento que passava, percebia a importância de compartilhar o que via, mas o peso dessa responsabilidade parecia mais pesado do que eu poderia imaginar. Naquela escuridão, enfrentei não apenas os frágeis laços que nos conectam, mas também a sombria realidade de nossas escolhas. O peso do delicado equilíbrio em que dançamos se tornou muito claro, e não pude escapar da dura implicação de que nossas decisões hoje moldariam o mundo de amanhã. À medida que as imagens continuavam a girar, era evidente que algo vital precisava ser feito. Cada ação que tomamos se entrelaça na teia da existência. Essa profunda realização me sobrecarregou enquanto flutuava naquele espaço crepuscular entre a vida e a morte, onde cada decisão, cada emoção e cada momento se tornaram dolorosamente claros. Compreendi, muito mais profundamente do que nunca, que nossas escolhas reverberam para fora, afetando não apenas nossas próprias vidas, mas entrelaçando-se com os destinos dos que nos cercam. Cada pensamento, cada sussurro de intenção é como fios tecidos da tapeçaria da nossa realidade compartilhada, unindo-se para formar o intrincado design da jornada da humanidade. A gravidade dessa responsabilidade pesava fortemente na minha alma, despertando em mim tanto medo quanto admiração. Cheguei à conclusão de que compartilhar essas percepções não é apenas uma missão pessoal. É um chamado para inspirar outros a olhar além do medo e entender as verdades mais profundas da existência. Ao lidar com as verdades mais sombrias da minha própria experiência, senti um impulso de iluminar aqueles cantos sombrios da vida que frequentemente evitamos. É nessas sombras que muitas vezes se escondem percepções profundas, esperando para transformar nossa compreensão de nós mesmos e do mundo. Ao revelar minha jornada por esta longa noite, espero encorajar outros a confrontar suas sombras, a se tornarem cientes das escolhas que fazem e do poder silencioso que essas escolhas detêm. E assim, lanço este desafio a você. Como você enfrentará suas verdades mais sombrias? Reserve um momento para considerar esta pergunta. Quais partes ocultas de você mesmo você está pronto para reconhecer? Isso não é apenas um exercício intelectual. É um passo crucial na jornada da evolução pessoal. Quando encaramos nossos aspectos mais sombrios, recuperamos nosso poder. Compartilhar seus pensamentos nos comentários pode desencadear uma conversa em que todos nós nos apoiamos nessa exploração radical do eu. Dentro desta comunidade, podemos nos engajar em um exame coletivo das escolhas que fazemos e da verdade que se esconde sob a superfície de nossas vidas. Ao refletir sobre minhas experiências, um pensamento persistente permanece comigo. Minha experiência poderia ser um chamado para despertar, um convite para que todos nós abracemos nossa interconexão, reconheçamos o peso de nossas ações e as sombras dentro de nós. Cada um de nós tem um papel a desempenhar nesta grande tapeçaria, e ao acordar para nossas verdades, podemos iluminar o caminho para os outros. Esta jornada não é apenas minha. Pertence a todos que buscam compreensão e conexão além das facetas superficiais da existência. Se essas percepções ressoam em você, por favor, curta este vídeo e compartilhe com alguém que possa precisar ouvir essa mensagem. Junte-se à nossa comunidade enquanto continuamos explorando os mistérios da vida juntos. Obrigado por me acompanhar nesta jornada. Até a próxima, mantenha-se curioso e continue buscando a verdade.